Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa parte de Geografia 1, agora na aula 11, certo? Essa aula hoje é sobre hidrografia do Brasil, então basicamente a gente vai falar só sobre rios e sobre relevo de modo geral. Essa aula não tem muita coisa assim que o Enem cobra ou gosta muito de cobrar, certo? Só que a gente vai retomar algumas coisas que a gente falou nas aulas passadas. Eu acho que tem. Não, assim, de modo geral, a gente não vai pegar muita coisa nova para Enem, sabe? Porque a parte mesmo de rios, eu pelo menos nunca vi cobrar. Então eu acho que essa aula é mais importante, assim. Mas é bom estudar, claro, né? Mas, assim, para foco, essa aula não é o foco, tá? Só vocês foquem nas coisas que estão relacionadas com os outros assuntos que a gente já abordou antes, certo? Essa é a minha dica. Então vamos lá, gente. Introdução, definição, o que é a hidrografia? É a parte da geografia física que classifica, estuda as águas do planeta Terra. Obviamente, vamos resumir para Brasil, nível de Brasil, certo? O objeto de estudo da hidrografia é a água da Terra, abrange, portanto, oceanos, mares, geleiras, água do subsolo, lagos, água da atmosfera e rios. Aqui, para nível de Enem, a gente vai trazer somente rios, basicamente. Também vamos falar um pouco de água do subsolo, mas rios aqui é o nosso foco, certo? Vamos lá. Características gerais da hidrografia brasileira. Isso aqui é muito básico, então eu queria, né, que vocês saíssem dessa aula com pelo menos isso aqui guardado, certo? Então, o nosso território privilegiado em potencial hídrico, isso aqui já dá para, como é que eu posso dizer? Já dá para vocês saberem a partir das aulas passadas, certo? A gente viu que tem diversos fatores ali que vão contribuir para que a gente tenha um enorme potencial hídrico ali, os índices de pluviosidade, de variabilidade térmica e etc. O padrão de nuvens, o padrão climático das regiões e dos biomas do Brasil, de modo geral, eles vão realmente privilegiar a gente nesse quesito, certo? A gente tem uma grande quantidade de rios de planalto. Mais à frente a gente vai explicar o que é rios de planalto. A maioria dos rios são perenes, com exceção dos rios do Nordeste, que são rios sazonais. Os rios perenes a gente também vai falar mais à frente, mas só resumindo, são rios que continuam o ano todo, certo? Eles não têm nenhum intervalo. Já rios sazonais, que no caso são os rios intermitentes, são aqueles rios que têm um período de cheia e um período de seca, certo? Por isso, rios do Nordeste. Preponderância de foz dos rios do tipo estuário, restrita ocorrência de foz do tipo delta. Isso aqui eu só coloquei mesmo para colocar, porque realmente não tem muita utilidade, não. Tá, vamos lá. Então, só vocês vão pegar todas essas três informações que estão aqui na direita, tá bom? São as mais importantes. Fatores responsáveis pelos recursos hídricos brasileiros, vamos bater na mesma tecla de antes, certo? A gente tem condições físicas, a própria localização geográfica. Por a gente se localizar próximo ali da faixa equatorial, da linha equatorial, a gente tem, por exemplo, zonas climáticas, né? Zonas de convergência intertropical. A gente tem também massas de ar, massas marítimas também. Então todos esses fatores eles vão somar realmente para que a gente tenha uma elevada taxa de recursos hídricos. A zona equatorial, como eu falei, certo? A área de baixa pressão atrai ventos dos trópicos e a ocorrência da zona de convergência intertropical. A floresta amazônica e o rio Amazonas, certo? A gente falou na aula passada que eles, por terem uma floresta muito grande, eles são realmente responsáveis por fazer esse processo de ciclagem da água, ou seja, reciclagem, ficar fazendo com que a região, o habitat, ele seja constantemente banhado com água realmente, certo? Ou seja, tem altas taxas de umidade. Daí vamos agora para os conceitos. Primeiro, o que são bacias hidrográficas? Bacias hidrográficas é uma estrutura ou uma área drenada por um rio, seus efluentes e seus subafluentes. A bacia hidrográfica ela vai ter três pontos importantes, três pontos principais ali do nosso rio, certo? Que no caso, o divisor de águas, a vertente e a área de várzea. Ou seja, o interflúvio, que é a região mais superior,
a vertente, que é a região da encosta, e o leito do rio, que é a região por onde o rio realmente passa, ou seja, de onde escoa toda a água para a região inferior, certo? Daí eu coloquei aqui nessa imagenzinha aqui, ó, para vocês realmente terem uma noção maior de como que funciona isso, ó. Na região mais superior, ou seja, nessa porção ali do interflúvio, você tem uma nascente. Como o próprio nome sugere, o que é a nascente? A nascente é um local onde a água que está localizada na porção interna aqui, ou seja, na bacia, certo? Na bacia hidrográfica, ela sobe e aí ela consegue sair. No que ela sai, essa água ela vai dar origem a um curso de água, certo? Então, ela, por conta da própria gravidade, então ela vai ter que descer, tá bom? Algumas pessoas também chamam essa nascente de olho da água ou fonte, então não se confundam, é a mesma coisa, tá bom? Então, pronto, essa água ela continua e aí ela vai ter, obviamente, seu afluente, certo? Que é o curso de água principal do rio, tá bom? E a gente vai ter o subafluente, certo? Que é o rio que deságua no rio afluente, tá bom? Daí a gente tem depois o leito, que é o espaço basicamente das águas, certo? O caminho que o rio percorre, então toda essa porção que o rio está percorrendo é o leito do rio. E a gente tem a foz, certo? Que é o local onde essa água que nasceu daqui, ela vai se encontrar, ela vai desaguar basicamente, certo? Então, ela vai encontrar com um lago, uma lagoa, o próprio oceano, o mar também, certo? Então, é basicamente isso que acontece, certo? Vamos dar continuidade. Tá. Então, área de várzea, eu acho que, só para esclarecer melhor, caso não tenha ficado bem claro, essas regiões do interflúvio, essas regiões mais altas, são justamente as porções mais elevadas da bacia hidrográfica, certo? Então, ela vai ser a responsável por fazer a divisão de uma bacia e outra, tá bom? Então, sempre quando tiver um interflúvio, a gente vai ter o limite geográfico ali entre duas bacias, tá bom? É comum também que esse interflúvio, ele seja, como eu coloquei aqui, ó, seja conhecido como divisor de águas, justamente por conta disso, porque ele vai dividir realmente as bacias, tá bom? Mas ele também pode ser conhecido como divisores topográficos. Divisores topográficos, porque realmente ele vai fazer essa divisão da água dessa porção toda da bacia hidrográfica, tá bom? Aqui, como é uma região mais elevada, uma região de altitude mais elevada, ele vai sofrer predominantemente com o quê? Dá para subentender que vai ser com algum processo relacionado com vento, com o ar, certo? Com massas de ar. E é justamente isso, que o principal processo que afeta essa região mais superior, essa região do divisor de águas, são processos de erosão eurolar, certo? Ou seja, aquela erosão que vai formando círculos na montanha, certo? E aí, isso vai causar intemperismo tanto químico, certo? Quanto também intemperismo físico, perdão, certo? E aí isso vai demora muito, mas óbvio, vai acabar destruindo aos poucos essa região e vai acabar baixando o relevo, certo? Os sedimentos que estão nessa porção superior aqui, no interflúvio, eles vão se deslocar e eles vão cair aqui pela vertente, chegar no leito do rio, tá bom? E aí, uma característica importante é que esse interflúvio ele também vai ser responsável, de certa forma, por levar a matéria orgânica para o leito do rio, tá bom? Então, vocês vão ver mais à frente que alguns rios são caracterizados pela cor das águas, por exemplo. E dependendo da quantidade de material orgânico no rio, ele vai ter uma cor diferente ou vai ter uma dinâmica diferente. Então, isso também tem influência do próprio interflúvio, certo? Da região mais alta dessa área, tá bom? A vertente também dá para realmente entender o que é, né? Qualquer superfície que vá de encontro para o leito do rio e esteja entre o interflúvio, certo? Ou seja, a porção mais alta ali dessa bacia hidrográfica, tá bom? Ela vai ser basicamente uma região inclinada. E eu acho que não tem muito o que falar, não. Basicamente, é só que ela vai ter alguns processos de, por exemplo, de escoamento dessa região do interflúvio. Se por acaso a gente tiver um período de chuvas muito forte, é óbvio que aqui, se a mata, o bioma dessa região não favorecer, é óbvio que ele vai ter um processo de escoamento muito mais rápido, e aí a massa que estava aqui nessa região do interflúvio, até mesmo da vertente, ela vai conseguir se deslocar, ela vai conseguir adentrar mais fácil no rio, podendo até fazer um processo de soterramento, tá bom? Então, dependendo de quanta massa vegetal existe nessa região da vertente,
é que a gente também pode determinar como que vai funcionar a dinâmica nesse leito do rio, tá bom? Por fim, a gente tem essa área de várzea, que é justamente essa região do leito do rio, certo? É o canal aqui, ou seja, essa área de escoamento do rio. Essa área de várzea ela vai se subdividir ainda, por isso que eu coloquei essa imagem. Tá aqui. A área de várzea ela vai subdividir, ela vai ter o leito vazante, o leito menor e o leito maior, certo? O leito vazante, que é o menor de todos, é a região mais baixa, essa vazão normal do rio. Então, é o fluxo normal que o rio vai ter durante todo o ano, tá bom? Então, em períodos de não cheia, certo? Ou até mesmo em períodos de seca, para os rios que sejam intermitentes, esse limite aqui do leito vazante ele vai ser respeitado, tá bom? Então ele não ultrapassa esse período. Já em períodos de cheia, a gente vai ter esse rio já entrando na região do leito maior, do leito menor, perdão, certo? Que é essa regiãozinha mais alta, tá bom? Já aqui o leito maior é justamente a planície de inundação, que é quando o rio ele já alcança uma proporção de vazão tão alta que excede aqui a sua cheia, certo? Que é no caso, por exemplo, de alguns rios efêmeros, que são aqueles rios que realmente inundam toda a região. Eles não têm um período de cheia, eles realmente inundam toda uma porção que eles não deveriam inundar. Tanto é que essa região do leito maior é uma região que pode ser habitada por pessoas, pode ser habitada por moradores que vivem aqui às margens do rio, certo? E aí estão acostumados com esse leito menor, que na maioria das vezes é o respeitado, certo? Essa vazão da água, esse fluxo do rio ser tão grande ao ponto de fazer com que ele flua para essa região do leito maior, não é uma característica comum. Na verdade, é um caso muito, muito à parte, tá bom? Então, não se admirem que aqui a gente tenha culturas, a gente tem a população local vivendo às margens desse leito maior, tá bom? E aí já entra uma questão que pode ser abordada no Enem, né? Que é realmente a população ribeirinha, a população que vive às margens do rio, que vive nessa porção aqui do leito maior, será que ela realmente não precisa de algum tipo de apoio, de algum tipo de assistência social, nem que seja para fornecer alguma outra moradia para elas saírem dessa região que é perigosa? Não, eu disse que é raro acontecer, mas acontece, então, perdão. Então, isso deveria ser resolvido, certo? Então, basicamente é isso, gente. Aqui é só para vocês entenderem como é que funciona, certo? A gente tem um mar, ou uma lagoa, um lago, enfim, ele vai sofrer aqui com o processo de insolação, vai ter processo de evaporação, consequentemente a chuva, precipitação, certo? E aí a gente vai ter essa água fluindo de uma região de altitude mais elevada, certo? Para essa região da bacia hidrográfica. E ela entra na bacia hidrográfica, forma um rio, né, tecnicamente, e aí retorna para o mar ou lagoa, ou seja, qualquer localização de origem, certo? Tá. Quanto aos tipos de rios, a gente vai separar de acordo com algumas características, certo? Vocês vão ver que eu separei quanto ao escoamento, quanto à forma de relevo, e eu acho que isso nem está na apostila de vocês, gente. Eu procurei assim por fora mesmo, porque pode vir alguma coisa nesse sentido, certo? Mas não atentem muito para isso, e é tipo bem de boas, dá para entender, eu acho, certo? Então vamos lá. Primeiramente, quanto ao escoamento, existem 3 tipos de rios: os rios intermitentes, os rios perenes e os rios efêmeros. Tá, vamos lá para cada um deles. Primeiro, intermitentes. O que são esses rios? São aqueles rios que são temporários, certo? Ou seja, são aqueles rios que vão ocorrer só em um período do ano. Por isso que eu disse lá no começo que são os rios basicamente da região nordeste do Brasil, certo? Que é aqueles rios que obedecem às épocas de estiagem, à época de seca, tá bom? Então, basicamente aqui a variação climática ela é maior, certo? Dependendo da estação do ano, a gente tem como principal característica uma região de elevada temperatura, uma região mais árida, certo? Com vegetação mais adaptada para essas variações do próprio rio, certo? E é basicamente isso. Só, tipo, é bom deixar claro que esse tipo de rio, vocês não
associem somente a regiões áridas. Tipo assim, a nível de Enem, que eu acho que é o que ele cobraria se ele por acaso abordasse esse tipo de rio, realmente era a porção do Nordeste brasileiro. Mas caso ele abordasse a nível mundial, a nível de globo, alguns rios da Antártica também, certo? Eles têm períodos de alguns rios, principalmente da região temperada, mais ao norte, eles são rios que descongelam no verão e no inverno eles congelam. Então, tecnicamente, eles também são rios intermitentes, tá bom? Então, existem sim rios intermitentes em ambientes frios e em ambientes gelados, certo? Só que para nível de Brasil, aqui a gente traz para o contexto do Nordeste brasileiro, certo? Tá, vamos dar continuidade. Então, depois dele, a gente tem então os rios perenes, certo? Esses rios perenes são, como o nome sugere, rios que têm um fluxo constante. Então, são aqueles rios que vão correr o ano inteiro. Eles não sofrem com nenhum tipo de interrupção no fluxo dele normal. Ou seja, eles têm um fluxo que se mantém constante desde o início do ano até o final do ano e que não tem uma variabilidade muito grande da sua do seu fluxo, né, do seu fluxo de modo geral, tá bom? Então ele não sofre com o período de seca, ele não sofre com o período de cheia, na verdade ele até sofre, a região sofre, só que independente disso o rio se mantém fluindo na mesma proporção, tá bom? Isso porque esses rios, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, eles são alimentados por uma origem, ou seja, uma fonte que é contínua, uma fonte que faz com que aquele processo se renove, certo? Esse processo de manutenção do rio se renove, como a gente mostrou na figura anterior, certo? E aí essa água ela nunca vai ficar abaixo da superfície terrestre. Por fim, temos então os rios efêmeros. Coloquei essa imagem que já dá para ver, certo? São aqueles rios que só acontecem, certo? Só se manifestam em ocasiões bem específicas onde a gente tem uma alta quantidade de chuvas, ou seja, um contexto onde a média de pluviosidade da região ela excede e muito o normal, o padrão normal, tá bom? Então, como dá para entender a partir do que eu disse, são rios que são pouco previsíveis, certo? Eles não, a previsão para o tipo de ocorrência desse rio é muito rara, tá bom? Ou seja, em alguns casos esses rios levam décadas para ocorrer, certo? Porque você tem um rio que é perene, você tem um rio que vai ter um período de cheia, certo? Só que esse período de cheia não vai ser suficiente para fazer com que ele inunde a região. Daí, quando você tem uma taxa de chuvas muito elevada, você vai então ter a formação de um rio efêmero, certo? Por isso o nome é efêmero. Tá, quanto à forma de relevos, dá para entender? De planalto, são rios que se localizam em planaltos, ou seja, são rios que ficam na porção mais alta e tem essa diferença de altitude, ou seja, são rios que são aproveitados principalmente para represas, certo? Então, para utilização de energia, transformação de energia, esses rios são muito úteis. Já esses rios de planície, que são os rios principalmente da região amazônica, são rios que, de modo geral, não têm aproveitamento energético. Até tem, na verdade, só que o desgaste ambiental, a devastação ambiental, para instalar qualquer tipo de indústria, qualquer tipo de represa nessas porções, ele não vale a pena. Até porque a própria energia gerada não vale a pena para o gasto que é para ter uma usina elétrica, certo? Então, de modo geral, vocês lembrem esse tipo de rio, esse rio de planalto, como um rio importante para a formação de usinas hidrelétricas, certo? Daí, quanto à coloração, existem os rios de águas claras, os rios de águas brancas e os rios de águas pretas. Os rios de águas claras são os rios mais puros, certo? Eles têm potencial turístico bem maior, bem mais elevado, justamente porque são as áreas onde são mais bem cuidadas, certo?
tem ali uma degradação ambiental quase zero. Eles também são rios que têm sólidos em suspensão quase zero também, ou seja, de um modo geral, são rios que, geograficamente falando, são bem tratados, certo? Os rios de águas brancas são aqueles tipos de rios que já têm um fluxo bem maior, certo? Na sua vazão, na sua água, no seu fluxo de água, perdão. Então, são rios que já conseguem levar uma quantidade bem maior de sedimentos, certo? Como calcário, como quartzo, alguns minerais, né? Como magnésio. Então, são rios que têm essa coloração justamente pela quantidade de minerais que eles carregam nas suas águas, tá bom? E por fim a gente tem os rios de águas pretas, certo? Que o maior exemplo é o Rio Negro, certo? Na região amazônica. Inclusive eu acho que essa foto é de lá, se eu não me engano. Mas, enfim, esse tipo de rio de águas pretas é aquele rio onde existe influências químicas, certo? Existem muitas reações químicas ocorrendo na região, certo? Então, vocês imaginam que aqui a própria vida, né, existente nessa região é bem maior, certo? Porque você já tem uma quantidade maior de seres vivos, você tem uma quantidade maior de processos químicos ocorrendo, processos físicos ocorrendo, então você já tem então uma água que é bem mais ácida do que as outras, certo? Justamente por conta desse acúmulo de eventos que vai fazer com que essa água seja mais ácida, tá bom? Por conta justamente do material orgânico. Esse material orgânico que está aqui, ele vai se degradar e aí vai acidificar esse tipo de rio, certo? Então, é mais ou menos isso. Opa. Certo. Aqui, quanto ao potencial de drenagem, você tem dois tipos, o rio efluente e o rio influente. O rio efluente é aquele rio que sofre com o período de seca, quase um rio intermitente, certo? Só que aqui eu estou falando mais da bacia hidrográfica em si, não está muito relacionado com o clima, mas sim com a bacia, é debaixo da terra. Então, são rios que não... a bacia ela não consegue suprir a demanda para a região, para o fluxo, né, do rio. Então, acontece que em alguns períodos ele simplesmente vai diminuir, nos períodos de não chuva, certo? Porque a água do subsolo ela não consegue fazer com que o rio continue fluindo. Já os rios influentes são rios que não sofrem com isso, certo? Então, vão ser rios que vão continuar o ano todo, independente da região ser árida, independente da região ter um processo de chuvas, ter uma estação mais chuvosa, isso não vai influenciar tão assim, não vai ser tão importante como nos rios efluentes, certo? Dá uma curiosidade, só que eu vi essa imagem eu lembrei, eu não coloquei nas colorações, mas vocês podem estar se perguntando, mas por que a coloração desse rio é verde? E aí eu me lembro que eu li uma matéria da Globo, certo? Que falava sobre o rio Tietê. E aí eles descobriram que uma das principais causas para o rio ficar verde era por conta da poluição dele. Eu não sei se vocês já viram no rio daqui mesmo de Sobral, no rio Acaraú, mas no rio Acaraú vocês conseguem ver aquelas plantinhas que ficam tipo na margem do rio. Isso ali, aquelas plantas, elas são sinal de que existem muitas algas no rio, porque elas basicamente ficam na mesma região que as algas, certo? E, além disso, ter algas já é um sinal ruim, porque você tem uma alta taxa de degradação orgânica na região, certo? No rio, no caso. E, além disso, essas plantinhas que eu estou falando, o nome delas, se eu não me engano, é aguapés, eu acho que eu não sei, eu posso estar falando besteira, mas enfim, depois eu procuro. Essa planta, ela intoxica a água, certo? E o peixe vai lá e ela solta, né, alguns compostos que são tóxicos, e aí o peixe come esses compostos. Por conta disso, não é saudável comer o peixe que vive nessa região, justamente porque ele tá com uma quantidade tipo muito grande de metabólitos que são
tóxicos para o organismo humano, certo? Então, não é um bom sinal. Se vocês viram um rio verde, não é um bom sinal, sinal de poluição. E isso pode ser cobrado no Enem, tá aí, ó. São poucas coisas, mas tem algumas coisas que dá para ser cobrado no Enem, certo? Tá, vamos continuar depois desse momento de epifania aqui. Rios de clima tropical. Tá, gente, eu falei de todas as características dos rios, e aí essa parte agora já tem na apostila de vocês. Vai falar sobre os rios de cada clima e etc. Então, para não ficar muita coisa de decoreba, eu sugiro que vocês realmente associem as coisas. A gente já estudou clima tropical, a gente já estudou clima subtropical, já estudou clima semiárido e equatorial. Então, o que eu recomendo é que vocês associem e, por associação, entendam como é que funciona a dinâmica no rio. Por exemplo, um rio de clima tropical é um rio que tem uma grande quantidade de chuvas. Se ele se encontra na margem tropical, é um rio que tem ali uma grande quantidade de chuvas, certo? Então, ele é um rio que ele é um rio intermitente ou um rio perene? É um rio perene, certo? Ele não vai sofrer com essa falta, com essa escassez de água, certo? Da mesma forma, ele é um rio efluente ou é um rio influente? É um rio influente, porque ele não vai sofrer com isso, certo? Já com respeito a outras características, como por exemplo, se ele é de planalto ou de planície, se a coloração dele é branca, se é preta e etc., isso não dá para ter certeza, certo? Isso não pode nem ser cobrado, porque aí você está esperando que o aluno entenda ou saiba todos os rios do Brasil de cor. Então, não faz muito sentido, entende? Mas nesse sentido, assim, de realmente vocês associarem, já dá para tirar muita coisa, certo? Então, eles são influenciados pelas zonas de convergência intertropical, eu já coloquei antes, certo? Isso dá para entender a partir das outras aulas que a gente já teve. Eles possuem cheias de verão e vazantes no inverno, certo? Rios de clima subtropical apresentam pequenas variações de nível entre os períodos de cheia e vazantes, ou seja, eles também são rios, de certa forma, perenes, tá bom? A maioria dos rios do Brasil, de um modo geral, são rios perenes, certo? Esse rio em específico, da área mais subtropical, ele não é exatamente um tipo de rio perene, isso vai variar muito, certo? Então, eu diria que ele é mais uma mescla entre um tipo de rio intermitente e um rio perene, porque ele vai ter, sim, variações de nível, tá bom? Mas, de modo geral, no Brasil a gente tem só rios perenes, certo? Então, se ele está na faixa subtropical, ele vai ser um rio que vai ter uma temperatura mais elevada, certo? Ele vai possuir essa sazonalidade justamente por conta do período de chuvas, certo? Então, essas coisas vocês já vão tirando. Daí, rios de clima semiárido, são em sua maior parte rios temporários, ou seja, rios intermitentes. Então, aqui cabe vocês resumirem ao Nordeste brasileiro, certo? Se falar de rio temporário, se falar de rio intermitente, é Nordeste, certo? Porque são rios de clima semiárido, certo? E clima semiárido basicamente se encontra aqui no Nordeste, tá bom? Ou seja, eu disse antes que a maioria dos rios do Brasil são rios perenes, aqui não. Esses rios da região do Nordeste são os únicos rios que são intermitentes, tá bom? Então aí já dá para fazer um macete e decorar isso, certo? Vamos lá. Rios de clima equatorial são rios caudalosos, ou seja, são rios que têm um fluxo muito alto, certo? O principal exemplo que eu coloquei aqui é o rio Congo, certo? A nível de mundo, não a nível de Brasil. Eles são rios que apresentam a coloração mais branca a grande quantidade de quartzo, certo? De minerais que eles carregam nessa porção mais superior. Eu acho que é isso, não tem muito mais o que falar não. Aqui só para vocês saberem onde é que é, se localizar, que foi uma enchente que teve, não me lembro exatamente quando foi, mas tá aqui só para vocês entenderem que são rios muito fortes e na região do Congo. Tá, agora dispersores de água. A gente já falou o que são dispersores de água, são os pontos onde nascem as grandes bacias hidrográficas, local onde a água é ramificada entre as bacias. Os principais dispersores de água a nível de Brasil são esses, certo? Planalto das Guianas, Planalto Brasileiro e Cordilheira dos Andes. Então, já que a gente basicamente está falando de planalto e de regiões elevadas,
cabe aqui a gente falar um pouco a respeito de planalto. O que é um planalto? O planalto, ele é uma forma de relevo, certo? Que se encontra tanto em bacias sedimentares quanto também em escudos cristalinos, ou seja, de modo geral ele se encontra em todas as regiões do Brasil, certo? Ele pode se encontrar em todas as regiões do Brasil. Ele vai ter uma superfície que vai ser irregular, certo? Isso porque ele tem intenso processo de erosão, certo? Por ele se localizar numa região muito alta, ele vai sofrer com processo de erosão, ele vai sofrer com processo de intemperismo, certo? Então, por conta dessa altitude, ele vai ter então todas essas características, tá bom? E aí é basicamente isso, ele vai separar, eu acho que eu coloquei até uma imagem aqui para vocês se localizarem, pronto, tá aqui, ó. A nível de Brasil, os principais é o Planalto Brasileiro, certo? E o Planalto das Guianas. Existem outros, como vocês podem ver, ó, e aqui dá para perceber que realmente é todo o território brasileiro, tá bom? Só com uma pequena porção aqui da região amazônica, do Acre, de Rondônia aqui, não dá para ver muito bem. Só que de modo geral está em todo o Brasil. E aqui é a Cordilheira dos Andes, tá bom? Cordilheira dos Andes, que também é um dispersor de água. Daqui, pronto, essa parte já vem e entra na parte chata, que é a parte de decoreba. Eu não posso fazer muita coisa, certo? Mas vocês vão pegar cada slide aqui e vão decorar o que acha mais importante. Essas são as características que eu acho mais importante de cada um. A origem, certo? Ele se origina no rio Apurimac, tá bom? Na parte mais ocidental da Cordilheira dos Andes, tá bom? Ele vai desaguar no Oceano Atlântico, no delta do Amazonas, e aqui são as principais características da bacia amazônica. Ela tem uma área de mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, bacia de maior potencial hidrelétrico do país não aproveitado, certo? Bacia de planície, logo na possibilidade de energia elétrica, tá bom? E a Amazônia pode gerar, tá aqui o que eu falei antes, ó, ela não tem, na Amazônia basicamente não existem aquelas diferenças de altitude, ou seja, aquelas diferenças de relevo. Então a força que você consegue aproveitar na Amazônia não decorre dessa diferença, mas sim do fluxo dos rios. Como você tem rios que são muito fortes, que tem a pluviosidade deles é muito alta, certo? Então você consegue aproveitar essa força cinética bem melhor do que a força gravitacional, que era o mais recomendado. Essa força cinética, apesar de existir uma área de potencial hidrelétrico muito grande, essa área, caso explorada, seria uma área de devastação enorme se comparada com outros tipos de energia. Na próxima aula, se eu não me engano, a gente vai falar sobre fontes de energia, e vocês vão ver que existem fontes que são bem mais eficientes, certo? Que tem um potencial de devastação bem menor e vale muito mais a pena, tá bom? Então, não é por ser essa região não ser aproveitada que isso é ruim, certo? Então, aqui, a gente já falou muitas e muitas vezes sobre o transporte da soja. Então, obviamente, nessa região da Amazônia, temos esse transporte sendo feito pelas barcas, certo? No rio Amazonas. Então, você tem o transporte pelo Rio Madeira até o Porto de Itacutiara, na Amazonas, e pelo Rio Tapajós até o Porto de Santarém, tá bom? No Pará. E aqui, bacia do Rio do Tocantins, nasce no norte de Goiás, parte do Maranhão, tendo o Rio Araguaia como seu principal afluente, a maior bacia do Brasil, certo? Se eu não me engano, eu coloquei uma imagem no final que dá para ver todas as bacias, aí vocês não ficam tão perdidos, porque realmente falando assim, mas não posso fazer nada. Grande importância hidrelétrica, sendo o terceiro potencial de energia do país. Nela está situada a usina hidrelétrica nacional de Tucuruí, certo? Que era uma usina basicamente para abastecer o projeto do Grande Carajás. A gente já falou nas aulas passadas o que foi o Grande Carajás. Meu Deus, toda vez que eu começo a gravar, o meu nariz fica coçando. A gente já falou na aula passada do projeto Carajás, certo? E é isso. Extração mineral do Grande Carajás, aqui só para vocês recapitularem. A bacia do Rio São Francisco, certo?
Ela é a segunda maior bacia do Brasil, ela tem um potencial hidrelétrico bastante alto, certo? E ela vai ser responsável por irrigar essa região da fruticultura de Petrolina e Juazeiro, certo? Eu vou passar aqui porque vocês já entendem essa questão mais importante. Isso pode ser trazido a nível de Enem, então presta atenção. A transposição do Rio São Francisco é um assunto bem polêmico. Ele voltou a ser discutido agora em 2019, onde o governo começou a financiar de novo. Esse projeto é muito antigo, certo? Muito antigo mesmo. Ele foi pensado por Dom Pedro II, para vocês terem uma ideia, ou seja, ainda Brasil colonial, então Brasil Império, perdão. Então você tem essa idealização da transposição do São Francisco já sendo bem antiga. Isso porque esses períodos de seca que o Nordeste aqui do Brasil vive, eles já foram observados há muito tempo. Então o que se pensou foi justamente fazer o desvio das águas do Rio São Francisco para a região do Nordeste do Brasil, para fazer com que fosse maior o aproveitamento dessas águas, certo? Então, ele tem como objetivo integrar as águas do Velho Chico aos rios do semiárido, beneficiando, Daí você basicamente tem dois eixos, certo? Dois eixos aqui para separação desse rio. Você tem um eixo norte, que é um canal de quase 400 quilômetros, certo? Que vai capta, né, a água da cidade de Cabrobó e aí leva para o rio Salgado Jaguaribe e por fim leva para o rio Apodi, no Rio Grande do Norte. Na verdade, esse eixo norte ele beneficia não somente o Rio Grande do Norte, mas ele beneficia também o Ceará, certo? E a Paraíba. E no eixo leste a gente tem aqui a barragem de Itaparica, beneficiando essa região do Rio Paraíba, e também Pernambuco. Alguns reservatórios do Pernambuco também são beneficiados. Tem toda essa questão do projeto São Francisco, ele tem no site do Ministério, eu não sei agora, para ser sincero, mas tem no site do governo. Eu inclusive tirei algumas informações de lá, então se vocês ficarem mais curiosos para saber, é só procurar lá que tem tudo direitinho, certo? Daí existem, obviamente, os contras e os a favor. Os contras, quais são os pontos, né, que eles falam a respeito? Eles dizem que se fizerem uma transposição do Rio São Francisco, vai elevar a drenagem do rio, ou seja, você vai ter esse rio tendo mais afluentes. Consequentemente, esse rio pode acabar vindo a se tornar um rio intermitente, aquele rio que vai sofrer com os períodos de seca, o que seria tipo o que eles não querem fazer. Se eles querem um rio para impedir que esse período de seca ele tenha consequências negativas muito grandes na região do Nordeste do Brasil, se você tem esse rio que vira intermitente, então acabou, não adiantou de nada, certo? Existem muitos estudos, na verdade, a respeito disso. A redução da capacidade de energia por conta dessa redução do efluxo do rio, você vai ter, então, diminuição do potencial hidrelétrico, aumentar a concentração fundiária, justamente pela distribuição de terras, certo? Aumentar impactos ambientais, claro, e desarticulação da população ribeirinha, que é aquela população que vive às margens do rio, aquela população que depende da cultura local, depende do rio, é aquela população que pesca ainda no rio, certo? Então, pode realmente acontecer isso. E aí os a favor, eles falam que é preciso realizar essa transposição porque tem que haver uma democratização da água. A água é de território nacional, não de um estado ou de outro. Melhor acesso à distribuição hídrica para a região do polígono das secas, que é basicamente toda essa porção do Nordeste brasileiro, e dinamização da economia. Basta lembrar que aqui a gente tem um dos responsáveis pelo eixo da fruticultura, certo? Então, isso é realmente muito importante. Daí aqui são algumas bacias, só para finalizar a aula, certo? Temos aqui a Bacia Platina, que é formada por 3 rios. Na verdade, só a Bacia Platina, eu acho. Aí a gente fecha. A Bacia Platina, formada por 3 rios. Rio Paraná, Rio Paraguai e Rio Uruguai. E ela é uma bacia internacional. Vamos começar pela Bacia do Paraná. O principal rio é o Rio Paraná, óbvio.
o maior potencial aproveitado do Brasil. Os outros eram potenciais não aproveitados, então eles tinham uma quantidade de energia teórica que poderia ser gerada bem maior, só que não era aproveitada, certo? Então essa região da Bacia do Paraná é a mais aproveitada do Brasil atualmente. Aí tem a usina de Itaipu, certo? Que é a maior hidrelétrica do Brasil e a segunda do mundo, atrás apenas das Três Gargantas. A Bacia do Paraguai fica basicamente nessa porção da planície mato-grossense, certo? A nascente desse rio, dessa planície essa bacia, perdão, é no território brasileiro, certo? Na Serra de Araporé. Não apresenta potencial para usinas hidrelétricas, é aproveitado para navegação e transporte no trecho brasileiro. E por fim, a bacia do Uruguai, a menor das bacias brasileiras, tem um bom potencial para energia hidrelétrica. O rio nasce na junção dos rios Canoas e Pelotas e a divisão natural dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, certo? Então, a bacia do Uruguai, ela tem diferenças de relevo de altitude bem maiores do que a bacia, por exemplo, do Rio Paraguai, certo? Que já é mais terreno de planície e aí por conta disso você não tem aproveitamento desse aproveitamento da força gravitacional, tá bom? Eu acho que é isso. Pronto. Então acabamos a aula. A próxima aula vai ser mais legal, vai ser de fontes de energia. E aí, depois dela, se eu não me engano, vem indústria, que já são assuntos que são bem mais cobrados pelo Enem. E eu espero fechar essas aulas. Não se esqueçam de preencher o formulário de presença, tá? Toda semana tá tendo formulário de presença, então não se esqueçam disso. Os exercícios de fixação vão ficar abaixo, aí no link abaixo na aula. E é isso. Qualquer coisa pode vir falar comigo, estou sempre à disposição. E é isso, gente. Tchau.